Fala galera do Barra Futebol Clube, tá começando mais um Brocando a Rede muito especial. Eu sei que todos vocês que mandaram mensagem para as nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, Facebook, enfim, até os nossos perfis pessoais, perguntando se a gente iria fazer ou não algo com relação às eleições do Vitória que acontecem nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2007. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer papos, categorias com os candidatos, não conseguiu fazer um debate, por conta da falta de tempo hábil, da logística, para que a gente pudesse apresentar o melhor produto para vocês. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje? Do meu lado, Franciel Cruz, jornalista no Twitter, @puraingresia, está aqui conosco. Obrigado por participar. Um dos caras mais difíceis de se trazer no Barra Futebol Clube. Né? Obrigado por ter sido o primeiro. Apesar de ter sido um dos primeiros, um dos mais difíceis. Não, foi o primeiro convidado do convidado. Essa equipe, pai, não é pra contrato, não. Só vou de boa, é um momento de necessidade. E aqui do outro lado, o Ítalo Renan, jornalista também, lá do Arena Rubro-Negra. Aqui de Peru, Cássio Cardoso. Meu pau, em seu... Ô, rapaz, certo? Mas para poder balancear, para poder também debater as eleições do Vitória. Tudo o que pode acontecer, como é que o Vitória chegou a esse estágio com a renúncia de Ivan de Almeida e tudo que pode acontecer ou não na quarta-feira, é essa mesa redonda, esse debate que a gente vai fazer aqui hoje no Barra Futebol Clube. Lembrando a você, torcedor rubro-negro, que a gente fez todos os esforços para trazer os candidatos e também realizar o papo categoria, para fazer também debate, mas a agenda, a eleição extraordinária, a toque de caixa, que inclusive fez o Vitória se acertar com o TRE para ver se consegue a urna eletrônica ou não, entre outras tantas providências que precisaram ser tomadas muito rápido, acabaram impedindo que a gente fizesse esse trabalho. Mas é bom lembrar para você, para não achar que o Vitória ficou sem debate, que o primeiro debate da história do BFC foi um debate do Vitória em 2016. Feito no ano passado em conjunto com o Bahia Notícias e com a Rádio Sociedade. Então assim, não fizemos porque não teve como, os candidatos não tiveram tempo hábil e a gente está aqui hoje na segunda-feira, quarta-feira já é eleição, então vamos ficar devendo essa, mas quem sabe na próxima eleição, e tomara que de uma forma regular, né? Porque o torcedor do Vitória não aguenta mais tanta renúncia e tanta inconstância. E outra coisa, política administrativa. É dívida e a gente vai pagar. Assim que o candidato foi eleito, o próximo presidente do Vitória, a gente vai trazer ele aqui no bar, no Papo Categoria Especial, para que ele possa falar diretamente com vocês, aí, os nossos assinantes, os nossos... Nossa parceria, nossa parceragem do outro lado, para que a gente possa ter o presente garantindo também. Que o cara vem, porque a gente pode garantir que vai encher o saco do cara para vir. Viu? Ele vai vir, quero então nem saber quem seja, mas enfim. Primeiro, vamos começar falando aqui, aí você já de casa, Ítalo também, Ítalo já veio, você também já veio aqui no bar. Como é que o Vitória chegou a essa situação, onde dos últimos 3 presidentes, Franciel, 2 renunciaram e 1 só foi presidente por conta da renúncia do primeiro? Então o Vitória vem aí numa sequência bem ruins de mandatários que acabam abandonando o barco. Isso é próprio da instabilidade, onde funciona uma cultura da familiocracia. Então assim, você tem uma oligarquia no Vitória que está arraigada e que não quer abrir mão de nada. Então o que é que acontece? Alex Portela vai e diz, meu nome é Falcão, aí põe Falcão. Falcão entende continuismo, né? Falcão entende de futebol que eu entendo de polo aquático. Nem nadar eu sei. Aí ele deixa o Vitória numa situação deplorável, uma das piores. Não vou dizer a pior, porque teve gente que deixou o Vitória na 3ª divisão, que aí era o subsolo do futebol brasileiro, era a pior coisa que podia existir. Mas deixa o Vitória numa situação deplorável. Aí você arruma um mandato tampão com uma figura folclórica que completa esse mandato, e do outro lado você tendo as pessoas tensionando em prol da democracia do clube, que eles não tiveram o costume de trabalhar com isso, né? Porque o Vitória tem um estatuto razoavelmente avançado há uns 10 anos, mas sempre com travas, porque a galera sempre boicotando a democracia. E foi o que ocorreu agora nessa primeira eleição razoavelmente democrática, porque não foi ainda uma eleição direta. Foi uma eleição indiretamente indireta. Indiretamente indireta, e que o Vitória sofreu um processo de boicote inescrupuloso, de pessoas que não têm o mínimo compromisso com o Vitória. Você fala da gestão de Ivan Almeida. A gestão de Ivan Almeida fez uma gestão estúpida pra gente ficar nos bons termos, porque eu não quero falar palavrão hoje, que eu não tô bebendo. Por sinal não tá bebendo não? Peraí que a gente começou mal. O outro já começou a tossir aqui, porque tá com uma pedra de sal na garganta. Exatamente. Vamos fazer isso direito, né? Vamos fazer isso direito. Agora o palavrão vem, vá. Então agora já tá liberado o palavrão. Ivan fez uma administração fodida, ganhada, porque ele é um cara que não tinha preparo nenhum. Fui num debate com ele na TV Aratu, o cara ele tremia mais do que vara verde, um cidadão sem o mínimo preparo. E vale a gente lembrar... Mas, só para terminar o raciocínio, Ivan sofreu um boicote. Ivan não, que ele não sofreu nada, porque nem que sofrer, ele presta para sofrer. Mas essa gestão atual sofreu um boicote inescrupuloso de pessoas que não têm o mínimo compromisso com a Vitória. Porque você divulgar salário de jogador
É pra gente ficar no dirigente deitado no sofá. É pra gente ficar no fogo amigo de todos os lados. Escrotidão. O cara que divulga salário de jogador pra criar um clima desse interno, um cidadão desse... Não quer o bem do clube. Não, tem que tomar uma surra de cansanção misturado com urtiga, porque aí só borracha... E gato morto até o gato miar, né? É, só a borracha porque a cadeia relaxa. Então esse processo vem disso. Vem da oligarquia que não está acostumada com o debate democrático e que não quer perder poder. Então assim... nas próximas 48 horas pode se preparar, vai entrar mãe no meio, vai entrar avó, porque quando você perceber que essa galera está perdendo o poder, pode se preparar que vai vir de voadora no pescoço. Ô Ítalo, e aí a gente tem essa gestão do Ivan de Almeida que, segundo o Franciel, foi sabotada, né? Além dele ser um presidente despreparado também. E se chegou a esse momento de eleição que ele renunciou, no final de novembro ele deu a carta de renúncia antes do jogo da Ponte Preta. Ele demorou, inclusive, de largar, né? Aí ele larga na véspera do jogo mais importante do ano, até aquele momento. No intervalo de Vitória e Ponte Preta. Aí chega-se a um momento que você, para uma eleição extraordinária, e de repente aparecem 5 nomes, nomes que fizeram parte, inclusive, da mesma gestão, 3 desses, né? O Raimundo Viana era presidente, o Manuel Matos vice-presidente, o Ricardo Davi era diretor de marketing. E 2 novos, Thiago Ruas e o Gilson Presídio. Antes da gente começar a falar até desses nomes, por que tanto nome apareceu rápido assim para assumir o Vitória numa eleição que precisou ser feita a toque de caixa? Acho que para chegar nesses 5 nomes eu preciso entender como se formou isso. Na verdade, esse processo que está se concluindo agora, acredito eu, ninguém sabe o que vai acontecer próximo dezembro, mas é um processo que começou lá em 2013, quando Alex Portela escolhe seu sucessor, foi Falcão, lá para abril, maio daquele ano. E a partir dali, aquele grupo, um grupo externo, na verdade, que foi a Vitória século XXI, tentou botar uma chapa. Começou a movimentação, a trabalhar, se lançou um pré-candidato, esse pré-candidato acabou sendo preso por um escândalo, e aí de fato se firmou que Falcão seria o candidato. E ali você começa uma ruptura. A Ademar passou a não compor mais o grupo de Alex, se separou, aí o conselho mudou a estrutura e Falcão foi eleito. A partir daí já sentia um movimento de oposição, que era Ademar, Jorginho, esse pessoal. Nessa eleição de Falcão, tem um parêntese, talvez o torcedor do Vitória não lembre, a gente estava falando aqui antes da nossa gravação começar, que Ivan de Almeida já tinha se colocado como oposição em 2013 e momentos antes da eleição acontecer, teve uma reunião no Barradão a portas fechadas entre Falcão, Alex, próprio Ivan, enfim, outros agentes desses mesmos grupos, e onde Ivan, que tinha se colocado como oposição, veio com um discurso de união e que em prol do Vitória, em prol da união do Vitória, ele iria deixar a disputa e passar a apoiar Falcão. Eu acho que o pessoal tem que entender que a oposição não é inimigo do clube. A oposição está ali para cobrar, para fiscalizar, para querer o bem. Se todo mundo é Vitória, tá todo mundo no mesmo barco. Então, vamos parar de achar, e tá em 2017, que a oposição é inimiga do clube. Não é. Mas vai, Ito. Antes disso, inclusive, Ivan, ele chegou a tentar ser candidato na época da segunda eleição de Alex. Ele também desistiu na porta. E aí é justamente essa constituição do grupo de Ademar que deu apoio a Ivan a concorrer com o Raimundo depois da renúncia de Falcão. Aí em 2015, que já começa um movimento realmente forte das oposições. Aí vem a tecnologia ajudando, que foi o WhatsApp, que se formou os grupos de WhatsApp. O WhatsApp é uma onda, né, bicho? No momento que... Tudo se organiza no WhatsApp. E aí no momento que Raimundo bota a cabeça pra concorrer... Lá ele. Lá ele mesmo. É paciência, professor. Botou lá ele mesmo. E aí ele concorre e Ivan, inclusive, tem uma votação boa para um conselho fechado. E aí em 2016, aí começa a se formar. Aí você tem uma conjuntura que é Libório, que é Toshio e Amoedo. Eles se juntam para formar a Vitória do Torcedor. Aí são vários grupos de oposição que conseguem formar uma chapa e disputar. E aí é nesse ambiente que surgem as 3 figuras que hoje disputam. Manuel Matos, Raimundo Viana e Ricardo Davi. Que aí a ruptura do conselho antigo, que foi de Raimundo, que não queria a eleição direta, a disputa entre os grupos que surgem. A chapa de Raimundo e de Ricardo, junto com a chapa de Manuel e Raimundo. Nesse meio tempo, Raimundo e Manuel rompem, e aí se formam então as 3. E a Vitória do Torcedor tenta se manter nesse contexto aí, disputando uma anticandidatura com o Thiago Ruas. Então é um contexto histórico que elegeu o Ivan, que agora vai eleger o próximo presidente. Então você está dizendo então que a minha galera que colocou o Ivan está por trás do próximo presidente?
de maneiras distintas agora. Cada um selecionado em um candidato. Uma parte foi para Ricardo Davi, uma parte continuou com Raimundo Viana, já que ele era o presidente, e outra parte foi para Manuel Matos. Então, assim, são as mesmas pessoas, só que agora trilhando caminhos diferentes. Entendeu? Certo. É mais ou menos isso que está acontecendo no Vitória agora. Então acho que vale a gente começar então a tentar esmiuçar cada candidato para entender quais são as diferenças, então, né? Já que tem esse contexto histórico que a galera chegou a se unir em um projeto e de repente se desmembrou em tantas chapas. Mas isso é histórico do Vitória. O Vitória, como o Franciel estava dizendo, eram oligarquias. Vitória sempre teve um dono. Vitória sempre teve um dono. Era o presidente que chegava, que bancava, que colocava dinheiro. Mecenas, né? Os mecenas do Vitória. Primeiro Paulo Carneiro, dentre Paulo Carneiro veio o Excel, veio os argentinos que começaram a colocar dinheiro também, onde Paulo Carneiro era diretor de futebol, era presidente como status, mas diretor de futebol contratado. Ele voltou a ser diretor. A primeira vez que ele entrou no Vitória, ele era como diretor de futebol. Depois Alex, da mesma forma, onde Alex se colocou muito dinheiro no clube. Tanto que o pensamento do torcedor do Vitória, Franciel, o que eu acho completamente abominável, é que o torcedor do Vitória pensava que o presidente do clube tinha que ser alguém com dinheiro para cuidar do clube e colocar dinheiro. Que é um absurdo. O Vitória tem que se autossustentar. Agora ponto. Mudou. Concordo. O presidente não pode depender do Vitória. Exatamente. Tanto que agora é um cargo porque ele não pode exclusivo, servir né? do Vitória, ele tem que servir ao Vitória. É esse conceito que tem que ser Ele tem que ter um mudado. salário e servir ao clube, ponto. Esse conceito tem que ser mudado, cara. Fica lá, eu sou benemérito. Porra nenhuma, porque todo mundo sabe que esse benemérito não é benemérito de nada, né? É benemérito para uma série de benefícios que eles acabam. Até porque hoje o futebol moderno não cabe mais a abnegados. Não tem mais como. Profissional não. Trabalhar durante o dia, chegar lá às 5 horas da tarde e ver o que o departamento dele fez e ir embora. Pois é. Hoje é necessário que você tenha a dedicação exclusiva. Na área, assim. A verdade é o seguinte, o Vitória chegou, como eu falei no início, nos últimos 3 presidentes, 2 renunciaram, um foi tampão. A instabilidade política do Vitória não é de Ivan, ela já é de algum tempo. Sim. Então, tomara que a partir de 2018 seja uma mudança de pensamentos, de filosofias, com alguma cara ou nova ou cara antiga, mas com pensamentos novos, né? Beleza. Então, deixa eu dar só uma interrupção para pegar o gancho aqui do que o Pedro falou. Então, isso é o que o Pedro acaba de dizer, é fundamental. O que o Vitória precisa atualmente é de um amadurecimento e aprofundamento democrático, porque tem um bocado de ave de rapina que está doido para botar a culpa de tudo que acontece no Vitória na oposição, como tinha também no rival. Porque eles ficam ali olhando. O primeiro deslize, a democracia não presta, o torcedor não sabe escolher. Então, assim, eles pegaram para Cristo um bocado de jovens que entraram de boa vontade na história da Vitória do Torcedor, que era uma coxa de retalho, porque o Vitória do Torcedor não é o que está levando a culpa, que são os meninos que não estão usufruindo nada. O Vitória do Torcedor era Ademar, era Jorginho, era essa galera que fazia os encontros, e que está hoje formando uma chapa. Então esses meninos acabaram tomando a pancada, porque também não tinham articulação, e acabaram tomando a pancada por causa dessas aves de rapina que querem botar a culpa, na verdade, na democracia, para dizer, torcedor não sabe escolher, torcedor não sabe fazer. Mas isso faz parte, escolher errado faz parte da democracia. Escolher errado Exatamente, faz parte democracia da democracia. Mas é isso a questão, não é nem de escolher errado, é escolher certo. A questão é que você está culpando como se fosse um bloco monolítico, quando na verdade eram 30, 40 meninos que estavam num grupo de 200. Nesse grupo de 200 você tinha um grupo de Ademar, você tinha um grupo de Jorginho. E foi o que acabou implodindo, Ivan. Muitas alianças distintas e o Fogo Amigo se fez presente lá dentro. Então, só para completar o raciocínio, então, é fundamental que nessa eleição agora se aprofunda a democracia. A democracia sai amadurecida, independente de quem ganhe. E quem perca, faça oposição, que é fundamental ter oposição. Agora, é fundamental que não tenha boicote e não tenha escrotidão. Porque o que teve agora esse ano foi escrotidão. Pensar no clube, né? Pensar no clube. Mínimo. Pô, eu vou fazer oposição. Vou dizer, olha, eu quero que o Vitória seja um clube popular, que tenha um vínculo com a comunidade de Canabrava, que o Vitória ultrapasse as fronteiras do elitismo, que o Vitória faça planos de sócio popular. Enfim, eu vou fazer oposição apresentando proposta. Você vai fazer oposição apresentando proposta. Agora, você fazer a oposição botando o salário do jogador na ciranda, isso é coisa de canalha. Não né? ajuda, né? É coisa de canalha. Na verdade, a entrada de Ivan já foi com o intuito de... Era um chamado mandato de transição. Foi assim que eu ouvi de algumas pessoas da chapa. Falavam que Ivan entrava, eles implantavam um modelo para o Vitória, e o segundo mandato não seria mais Ivan, seria... Cada grupo iria definir seus nomes e eles iam disputar. Dentro desse contexto, Ivan seria relações públicas, podemos ser no Vitória. Ele ia dialogar com as oposições, acalmar o clube, para deixar que o pessoal que fosse mais capacitado trabalhar. Só que dentro disso aí, Ivan acabou falhando
no que ele deveria fazer. Aí a oposição foi crescendo, o Ademar foi ficando insatisfeito, isso acabou a ruptura, vazamento de documentos e Ivan foi começando a cair. E o Vitória chegou numa situação que teve 6 presidentes em 5 anos, porque Cássio, de fato isso aconteceu. Tinha dirigente do Vitória que tem negócio de e-mail vazado, Zap, uma porra dessa aí. Quer dizer, se a bola entrar, a gente tá fudido. Porra. Eu recebi a imagem com É brincadeira uma porra dessa? Um torcedor que se diz torcedor do Vitória. Quer dizer, eu vou lá pra casa do caralho ver Vitória e Flamengo na Ilha do Urubu, e babapá, vou com ele pro Mineirão, caralho, torcendo pro time entrar e nego acaba querendo que a bola não entre. Exatamente. Eu tenho uma teoria, inclusive, que o Vitória tem a pior história de mandante no Barradão por conta disso. Desse clima que se criou. Porque com 5 minutos de jogo, o nego tava querendo esfolar os jogadores do Vitória. Porque você disse que era pior. E é o pior momento da história do Vitória. Como o pior momento da história do Vitória? Nós temos na terceira divisão, porra. O Vitória teve o pior momento com o Falcão, que o time ficou. Não foi classificado na Copa do Nordeste. E o time se levou. Agora um time campeão baiano invicto, campeão sub-15, sub-17, sub-20, sub-20 do Nordeste, fica na primeira divisão. Como é que você está no pior momento? Você tem uma gestão estúpida, que fez contratações estúpidas, que estourou dinheiro de forma estúpida, mas o pior momento da história não é. Então isso ficou na cabeça do torcedor. O torcedor acabou isso reverberando em campo. O discurso da oposição não era que 39% da torcida votou em Ivan. Era que, na verdade, somente 39% elegeram. Então, isso acabou acontecendo e gerou um ambiente no Barradão horrível. Como se fosse assim, isso não é meu, não é de não pertencimento. Pois é. Agora me diga uma coisa, vamos para tentar já até ir aprofundando os candidatos. Eu pensei até a gente seguiu a linha seguinte, vamos tentar pegar a hierarquia de quando tinha Raimundo Viana presidente, pra gente ir desmembrando a ordem. Por exemplo, o próprio Raimundo Viana, de repente ele apareceu candidato também neste pleito, já sem o apoio de Manuel Matos. Com o apoio de Agenor agora. Agora o apoio é de Agenor Gordilho, né? Então... o que é que vocês acham dele, da candidatura dele? O que é que vocês pensam se ele chega forte nessa eleição? Acho que para mim, Raimundo Viana, depois de presídio, seria a principal surpresa para mim nesse pleito. Porque, na verdade, não tinha um contexto histórico para ele ser candidato. Você tinha ali já um grupo de Paulo Carneiro bem sedimentado, com Manuel Matos, já tinha esse movimento. E Raimundo, ele não se posicionava. Ricardo já vinha trabalhando há um ano. Ricardo participou das últimas eleições, assim como Raimundo Viana. Mas Raimundo Viana... Ele foi o quarto na última eleição, Mas Raimundo Viana já não está fortalecido desde a última eleição. Porque Raimundo Viana ele é um grande personagem, até por conta do fake, o Mundico, né, do Instagram, que deu treta do Twitter. nas eleições de novo. Mas que agora já parece que recuperou a senha, né? Já está voltando aí a ativa. Mas assim, ele virou um personagem por conta do fake que ajudou a humanizar Mundico. Raimundo Viana ele é uma pessoa muito benquista por todos, por ser um cara que busca agregar, que respeita todo mundo, que ninguém tem um ai para falar dele. Mas qual é o plano de Raimundo Viana? Qual é o projeto? Quem é que vem com ele? Porque quando ele foi colocado no mandato do Tampão, ele tinha o apoio de Manuel Matos e de todo um grupo. Esse grupo agora está dividido. Foi Manuel Matos mesmo que tocou aquele vitória de Raimundo Viana ou isso é muito folclore? Não chega a ser folclore. Manuel Matos, digamos assim, ele foi o executivo do clube. Raimundo Viana ele era o político. Ele é que mantinha todo mundo calmo, ele é que mantinha todo mundo unido em prol do Vitória. Seria a função de Ivan. Seria a função de Ivan, mas foi o que o Raimundo fez quando ele entrou como tampão. E ele deixou, digamos, Manuel Matos à frente do futebol, à frente do clube, à frente da instituição. Então, quando você vê que a votação de Raimundo Viana, já na primeira eleição dele, digamos, na tentativa de uma reeleição, já não é tão expressiva, ele já sai enfraquecido dessa eleição, ele, como o Ítalo falou, para mim seria uma surpresa muito grande se ele de fato fosse eleito. Você acha que é aí, França, de Mundico? Em termos de chances eleitorais? Chance até do que ele pode apresentar. Enquanto personagem, eu achei ele um personagem folclórico, né? Uma pessoa que combateu a democracia, que nunca foi um democrata dentro do clube, não tem nenhuma tradição democrática. Em 2010, ele era o relator do processo eleitoral, da ata para ser publicada em jornal, fez de última hora, com receio de que surgisse alguma chapa, boicotou, agora tentou impugnar a eleição, enfim, ele não tem tradição democrática. Agora ele é um personagem, como Pedro disse, ele é um personagem folclórico que as pessoas acham bacana. Para dizer que é carismático. Carismático, ele criou, parecia sucupira, né? Parecia aquele negócio, o nego levando ele no colo, balançando para lá e para cá, então era uma coisa que eu olhava assim, eu falei, o Vitória virou sucupira. Em termos de chances eleitorais, eu, ao contrário de Ítalo, eu acho que ele pode surpreender, porque a máquina é a máquina. Máquina é máquina em qualquer canto. Então, assim, eu creio, na minha concepção, aí eu já vou adiantar no geral, eu acho que tem 3 candidaturas
nesse caso, 3 candidaturas competitivas, o Ricardo Davi com um leve favoritismo e Manuel Matos um pouco na frente de Mundico, mas Você não descartaria Raimundo Viana? Eu não descartaria por causa da máquina. E ele está com o apoio de Agenor. E máquina é máquina. Então máquina você bota para funcionar, você pega, distribui, manda... Porque qual é a tradição de Vitória? Os deputados utilizam todas as listas para mandar. Você não sabe quem são os... Você nunca teve o processo de transparência para saber quem são os filiados, os sócios do Vitória que podem votar, inclusive a política de transparência. Teve agora, colocaram foi divulgado, agora, né? um pouco mais de 3 mil sócios. Não, mas veja bem, Pedro, você não sabe porque você tem uma multidão reclamando que o nome não está na lista. De erros, de gente que diz que tem meses, que não tem meses. Nomes por aí vai. repetidos, assim. Isso era uma política básica de transparência, você publicar mensalmente, inclusive aí daqui a pouco eu quero falar sobre um projeto à parte desse, que é um projeto que a gente está lançando hoje, que é uma questão de um posicionamento não eleitoral, mas um posicionamento para as eleições, mas um posicionamento para o futuro e, enfim, que não está vinculado a nenhuma dessas chapas, que é um processo de você ter transparência no clube, porque você só tem a confiança do torcedor quando você tem transparência. E transparência não é escrotidão, não é divulgar salário de jogador. Transparência é você ter lista de sócio, é você ter balancete, é você saber quanto o clube está gastando, não estourar o orçamento como fizeram de forma... 10 milhões só no primeiro semestre. Basicamente irresponsável. De forma irresponsável, para usar a palavra. Então, o segundo já estava em 30. Já estava em 30, né? Então, você tem questões para ser trabalhado, que eu quero, se tiver um tempinho, eu quero falar sobre isso. Em relação às candidaturas, é isso. Eu acho que essas 3 candidaturas são 3 candidaturas que são competitivas. Eu acho que a máquina pode surpreender por conta disso, porque nego manda mala direta para torcedor e eu acho que o já está acontecendo, inclusive. Eu acho que o quadro não está consolidado. Eu acho que o quadro não está consolidado. Você tem um favoritismo de Ricardo Davi, tem ali Manuel Matos com uma estrutura insana de poder, né? Insana no sentido de ex-presidentes, blá 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 e tal. A gente vai chegar lá nesse assunto que para mim é o mais delicado e ao mesmo tempo o mais interessante. E temos essa candidatura de Mundico, que é um personagem folclórico que pode angariar simpatia, né? E tem o apoio da máquina. Os outros 2 candidatos, também para mim. A gente vai falar deles, né? O Thiago Ruas e o Gilson. Então, Gilson eu não conhecia e Thiago também não. Então eram 2 desconhecidos para mim. Eu acho que eles apresentaram candidatura de forma intempestiva. Eu acho que candidatura você tem que se construir. Dá uma planejada, né? Você tem que construir um processo. Não pode ser no afã. Você não pode dizer assim, por exemplo, eu vi num debate Gilson dizendo: nenhuma das candidaturas me representava, eu resolvi me lançar. Pô, nenhuma das candidaturas me representa, eu vou resolver me lançar. Então vamos ter 3 mil candidatos. Eu não posso ser candidato de mim mesmo, né? Você tem que ter uma base, uma estrutura, uma formatação de pensamento, de proposta. De apoio, né? De apoio, mas assim de ideia, de filosofia. Onde você pode debater, né? Porque você tem que elevar o nível do debate, porque o debate está muito pobre. E a coisa melhor que vocês fizeram foi não trazer os candidatos aqui, porque esse debate aqui, modéstia à parte, com Pedro, com você, com o Rito, é muito melhor do que os candidatos. Porque os caras ficam, profissionalização. Profissionalização o quê, meu amigo? O que é que você tem de proposta efetiva para esse discurso pronto, né? Tal falta de planejamento para popularizar o clube, para transformar o Vitória num clube popular, para transformar o Vitória num clube forte, num clube grande. Como é que o Vitória cresceu? O que é que você fala? É profissionalização. Vai trazer do Luxemburgo, pô? Projeto. Aliás, o Vitória se salvou, porque um dos projetos era trazer o Luxemburgo, que seria uma ele tragédia. Não quis, né? Rapaz, ele ficou... Ele disse que se balançou, no que fui que eu voltei. Acabou que foi para Pernambuco. Mas falamos de Raimundo Viana. Vamos agora falar dos 2 novos, Thiago Ruas e Gilson Presídio? Sim. Thiago Ruas, Ítalo. Quem é Thiago Ruas? Quem é Thiago Ruas? Conselheiro, ativo, em alguns momentos desse ano ele se mostrou ativo, na verdade. Ele é parente de Ivan de Almeida ou isso é folclore? Pai, nunca vi ele falando isso, não. Pois é, mas é porque eu recebi os 2 ou 3, não tem um grupo de WhatsApp do Vitória, mas não, porque ele é o primo de Ivan de Almeida, se candidatou. Se eu te contar, cada boato que ia sair nessa eleição. Tem que não falta boato. Então pronto, então não vou considerar que seja. O que me assusta nesse caso aí... Mas é do conselho ele, né? O que me assusta nesse caso específico de Thiago é alguém tá fazendo campanha contra ele, porque eu acho que ele não é ameaça pra nada. Se a ele galera tá colocou fazendo... o nome pra assim, estamos aí. Vocês usaram a expressão é como se fosse uma contra-candidatura. Não, é isso, mas eu digo, se alguém tá espalhando ou boatos ou
em infâmias a partir de que ele seja... A Franciel. Não tô dizendo. Eleição do Vitória, você botou a cabeça e vai tomar porrada. Lá Não ele. tem jeito. Não, claro, como toda eleição. Como toda eleição. Como toda eleição. Porrada, mas eu digo... Mas acho que ele colocou o nome dele pra dizer assim, ó, talvez seja um projeto mais pra frente, talvez seja um projeto... Pra se fazer daqui conhecido, a de repente. Mais duas Posição. eleições, ele se fez conhecido. Então, é um franco atirador, não acho que ele vai ter uma votação expressiva de jeito algum, poucas pessoas conhecem ele. Eu nunca tive pessoalmente com o Thiago Ruas, mas acho que é aquele cara que colocou o nome assim, ó, vocês querem uma novidade? Tô aqui. Eu tô surgindo aí, porém, algo mais pra frente. Eu até ouvi na entrevista que ele fez pro pessoal da TV Aratu, deu um abraço para Darino Senna, e ele pareceu bem insosso, assim, ele não se marcou uma posição, né? Mas querendo ou não, ele tá fazendo o nome já, né? Querendo ou não, nas próximas eleições alguém vai dizer assim, Thiago Ruas, não, aquele que disputou Thiago, a última isso, eleição. isso. Mas o triste desse caso, por exemplo, da candidatura de Thiago Ruas, na minha concepção, é que se você vai se apresentar como um outsider, como um cara de fora, você tem que apresentar o negócio de fora. Então a primeira realmente... A primeira proposta dele é profissionalização. Porra! Mas peraí, se a gente vai falar disso, de Thiago Ruas, a gente tem que falar de Gilson Presídio, claro. Sim, claro, vamos chegar, mas Vamos... o nome é Thiago Ruas, Não, mas... só pra gente matar. Tá morto? Não matar não, rapaz. tá morto o assunto. Vamos falar de Gilson Presídio, porque eu fiz até uma crítica na Rádio Sociedade, não sei se ele ouviu, não sei quem tá aí nos vendo agora também acabou ouvindo. Cássio estava do meu lado, é o seguinte: a eleição de clube de futebol é algo sério? Não à toa, diversos veículos de Salvador promovem entrevistas, promovem debates, colocam o assunto eleição como algo preponderante à vida da instituição. Seja do Bahia, como a gente teve aqui no bar, teve em vários veículos, como também da eleição do Vitória, que é a nossa pauta do dia de hoje. Me vem uma pessoa que eu também desconheço, o tal do Gilson Presídio, que se coloca à frente com propostas esdrúxulas, caso ele seja presidente. Correu aí nas redes sociais uma foto com, sei lá, 10, 12 pontos de que ele iria fazer, enfim, ia acontecer e tal. Se você quer fazer algo sério, você tem que ser levado a sério, tem que ser levado a sério. E quando você vê uma eleição de clube, onde o Vitória está vendo um momento tão estável, e você tem umas propostas, como o Gilson Presídio colocou, tem gente que deve estar achando que é brincadeira, e não é. Dele dizer, é um dos pontos, que ele vai melhorar o trânsito no Barradão, porque o próprio presidente vai lá coordenar o trânsito, onde todas as deliberações do clube serão colocadas para os sócios torcedores num grupo de WhatsApp debaterem, aí tem a santa paciência. Então já tá rindo. Não tem como você levar a sério uma eleição dessa, né? Não desrespeitando a eleição, mas você não tem como levar um candidato a candidatura a sério. A eleição né? Não, a eleição não, perdão, a candidatura. A eleição dele. Até quando ele diz, rapaz, que eu vou me pegar chamou aqui, a atenção que eu vou pegar aqui, se o Vitória não for campeão nacional no primeiro ano de mandato dele, ele entregaria o cargo. Então, ele está comentando aqui que o Vitória precisa de estabilidade. Está comentando que o Vitória precisa de uma paz dentro do seu ambiente político, até para poder quem entrar ter tempo para trabalhar. E aí o candidato a presidente fala que se ele não conquistar algo que é absolutamente improvável, e não é por nada, é porque é improvável clubes daqui da Bahia pensarem em ser campeões nacionais na atual conjuntura do futebol brasileiro, ele vai entregar o cargo. Então só a partir daí a gente já tira que ele não está muito ligado no que está acontecendo no Vitória de forma mais ampla, né? Vou pedir aqui para a gente focar aqui, se puder mostrar esse textinho aqui, ó, foi uma foto que saiu nos grupos de WhatsApp da vida, de Instagram, de Twitter, enfim. As propostas dele também chegou ao meu conhecimento. Tá aqui, depois a gente coloca pra vocês. É o ônus da democracia, né, bicho? É o ônus da democracia. Você tem um bônus, tem um ônus. Ter candidatos que podem aparecer, assim como a gente tem, por exemplo, Binha no Bahia, né? Que com a loucura dele queria contratar a zaga do Grêmio e o time do Real Madrid todo. Eu acho o Binha uma candidatura mais plausível do que ele Presídio. Pois, ou seja, para vocês terem uma noção de quanto isso aqui é esdrúxulo. Rapidinho, vamos lá. Chapa Democracia Vitoriana, Presídio neles. Candidato a presidente, Presídio, Gilson. Essa chamada essa chamada tá ótima. Aí diz que ele é auditor, formado em administração, engenharia e direito. Atleta de futebol, sub-15 do Vitória. Dirigente de entidades esportivas. Atuação na área jurídica e militante ambientalista. Aí vem, talvez, o melhor, né, parte do currículo dele. Parente de ex-presidente de clube de futebol. Né? Ou seja, tô na área. Ipiranga. Né? Você também é, de Ipiranga. Eu não. Você foi de jogador. Pera aí, eu não confundo as coisas, não. Propostas imediatas. Implantar a democracia vitoriana. Decisões definidas por sócios torcedores por WhatsApp. Exemplo de contratação de diretor de futebol, técnico e jogadores. Rapaz, o WhatsApp você não consegue marcar de comer água com os amigos às vezes. Você vai botar um clube a funcionar.
Otimizar a utilização de todos os recursos, contratar serviços e mão de obra por meio de seleção técnica. Alavancar o sub-20 para ser a base profissional. Reformar o Barradão com a criação de área coberta antes do próximo inverno. Acabar com os engarrafamentos nos dias de jogos. Parêntese. O próprio presidente irá à rua para coordenar o trânsito. Cuidado. Engraçado que Thiago Ruas é o outro. Da Transalvador. Lá vem as piadinhas infames. Estimular contratos por resultados. Estimular contratos por resultados e rever os existentes por mais de um ano. Auditar todos os setores do clube logo nos 3 primeiros meses de gestão. Agilizar todas as questões judiciais em andamento, cobrando celeridade ao Conselho Nacional de Justiça. Então, assim, algumas coisas são até interessantes. Agilizar o clube, auditar o clube. Mas quando ele vem querendo ser agente de trânsito, bicho, fica meio difícil. Pegando o que o Ítalo falou aí, ele talvez esteja um degrau abaixo de Binha, porque Binha pelo menos está no estádio, tem uma história, assim, presídio, as pessoas não conhecem. Então, quando você vai apresentar uma candidatura desse tipo razoavelmente folclórica, você tem que ter pelo menos uma história, né? Nessa história ele mistura propostas sérias, como auditoria, que é fundamental, com propostas completamente realizáveis, com esse negócio de como é que você leva um candidato a sério? A pergunta é essa: o torcedor do Vitória está preocupado com o futuro do clube, aqueles verdadeiros estão preocupados com o futuro do clube, não só com bola na rede, em preservar a instituição. Aí vê Gilson Presídio, o dia de trânsito, o dia de jogo, imagine, você está chegando no Barradão, aquela confusão ali na Artemio Valente, tá lá o presidente, ó, com trânsito, pra lá, pra cá, segura. Pegou água esse negócio. Não, tem essa paciência, cara. Então, uma porrada no Barradão, ele tá lá no trânsito e aí. No dia do jogo seguinte, organizando o trânsito. Acho que não vê a carreta. Acho que a candidatura de presídio vai muito com a frase que dizem que o presidente de Bahia e Vitória tem um grau de importância ao mesmo do governador da Bahia. Então, um cara que se bota como candidato a presidente do Vitória, querendo ou não, ele acaba fazendo nome. Sim, claro, vai ficar conhecido de alguma maneira. Não surpreenda se nas próximas eleições de algum modo, municipais ele aparecer. Isso é coisa também tipo da Bahia, né? Porque o baiano é aquele cara que ele não sabe onde começa a irreverência e termina presepada e vice-versa, entendeu? Boa. Então, assim, você tem muito isso dessas figuras. Da galhofa. Da figura folclórica da Bahia, Bira do Jegue, não sei o quê. Então, você tem muito essas coisas. Apesar de que eu volto a repetir, o que me assusta no sentido, não de ter medo, mas de assusta no sentido de bipolaridade, sei lá o quê, é que ele apresenta metade das propostas com alguma razoabilidade e metade das propostas completamente fantasiosas. Então, assim, é uma candidatura que talvez esteja fadada ao fracasso maior do que o de Bia nesse sentido, porque ele já não era folclórico. Porque quando você é folclórico, você ainda consegue os votos do folclore. Bia teve 14 votos na última eleição, nessa agora teve 22. Foi o que mais cresceu. Eu acho que ele será o substituto do outro presidente, que eu acho que cai no fim do ano. Isso daí é uma previsão que eu estou fazendo. Vamos tratar do seu papo aqui. E presídio, Ítalo, ele teve para ter a chapa dele, a candidatura dele impugnada, né? Na primeira lista que saiu, das diversas listas que saem do Vitória, na verdade, cada dia sai uma, ele estava com 31 meses. E o mínimo para ser presidente seria 36. Mas ele entrou com recurso na comissão eleitoral, a comissão eleitoral acabou aceitando o recurso dele e ele vai concorrer normalmente. Então a candidatura dele está válida. Os sócios poderão votar na quarta-feira em Gilson Presídio. Se quiser. Bom, presidente. Aí agora vamos adiante, né? Pois é, e aí a gente falou de Ruas, de Presídio, de Raimundo Viana. E agora acho que vale a gente chegar em 2 candidatos que estão ali, pelo menos, do que a gente está roubando as atenções. E polarizando talvez essa disputa. Não usa essa palavra roubando, porque... Vamos começar com o Manuel Matos, que vem aí com vamos dizer assim, um background de apoios, conseguiu unir figuras historicamente até adversárias, né? Se ele conseguir unir, a gente vai ver mesmo, caso ele seja eleito. Mas que quando eu soube a primeira vez favorito, que Manuel Matos, não sei se ele é o favorito. Minha opinião, não sei se é o favorito. Quando me contaram que Manuel Matos estaria sendo apoiado por Alex, Ademar e Paulo Carneiro, eu falei, não, você tá de brincadeira. Porque era algo completamente surreal. Alex e Ademar, que já foram alinhados e desalinhados, mas nunca inimigos, e Alex e Paulo Carneiro, que eram inimigos declarados.
de Paulo via público e falar mal de Alex tratar Paulo como herança maldita, de tudo que era de ruim quando o Vitória caiu para a Série C era herança maldita. Paulo rebateu do outro lado dizendo que eu deixei o dinheiro de Albina, eu deixei o dinheiro da sede de praia, eu deixei jogadores da base para serem vendidos, como foi o caso de Davi Luiz, como foi o caso depois de outros tantos jogadores que o Vitória vendeu, Hulk, quem mais que o Vitória vendeu naquela leva ali? Davi Luiz, Elkson, enfim, todos eles criados na época de Paulo Carneiro, que chegaram ao clube na época de Paulo Carneiro. Então era assim, era inimizade. E de repente eles surgem unidos. E estão na chapa aí de Manuel Matos. E Paulo Carneiro já foi anunciado pelo próprio Manuel Matos como diretor de futebol, caso o Manuel Matos seja eleito. No meu entendimento, é uma chapa que reúne muitas qualidades de ex-presidentes que tiveram, sim, sucesso no clube. O torcedor do Vitória teve momentos, sim, como tiveram momentos de insucesso também. A gente não pode rotular que foi só de sucesso e foi só de insucesso. Sim. Não. Tiveram momentos de sucesso, momentos de insucesso, cada um com o seu grau, com o seu nível. O Vitória era um clube muito pequeno, muito modesto antes de Paulo Carneiro, isso a gente precisa dizer, que muita gente também esconde isso, e isso é também uma sacanagem com o trabalho que Paulo fez, e ele fez muito pelo Vitória, tanto no profissional, quanto em gestão, quanto em divisão de base. O Vitória ficou conhecido como uma das melhores bases do Brasil na gestão de Paulo Carneiro. Os anos 90 da Vitória, que ele equipou muito bem. Ele equipou, para aquele momento o Vitória tem um estádio próprio, era um negócio fantástico. O Barradão está parado no tempo porque precisa de muitas melhorias, mas no momento em que ele foi concebido, era um baita de um estádio, até para a época. O momento dos anos 90 que o Vitória viveu, o torcedor do Vitória ali viveu o melhor momento, a melhor década, né? Foi vice-campeão nacional, revelou jogador para a seleção brasileira. Criou uma hegemonia em cima do Bahia. Criou uma hegemonia em cima do Bahia, foi campeão do Nordeste, né? Contratou grandes nomes, Bebeto, Túlio, Aristizábal, Petkovic da mesma forma, investimentos robustos que o Vitória tinha capacidade de fazer, mas Paulo, não vou dizer que colocou tudo a perder, porque a história não se apaga, nem o bem nem o mal. Mas ele saiu com o clube na Série C, saiu em litígio judicial com o Felipe por conta daquela briga ali na queda para a Série C. Então ele acabou tendo a sua imagem muito arruinada, muito desgastada ao longo desse tempo, por tudo que também foi dito contra ele. Mas ele fez muito pelo Vitória. Só que o grande problema que eu vejo dessa chapa é uma possível disruptura dentro do clube. Porque imagine só, você era meu amigo, virou meu inimigo mortal. A gente está junto de novo. Qualquer faísca, qualquer intransigência, qualquer contradição ali dentro, e todo pode ir pro Pode ser um esquema de muito cacique para pouco índio. Você não acha não? Por aí. Essa chapa talvez seja mais a que mais chamou a atenção pro bem e pro mal da eleição da Vitória. Porque se for pegar o histórico, você vai ver que teve uma briga homérica de Paulo Carneiro com o Ademar nas rádios aí, que foi absurda. Você nunca poderia sonhar que em 2017 um estaria apoiando o outro. Ia sentar na mesa os quatro para reunir. E é uma chapa que o lançamento da chapa já se esperava exatamente com esse formato, mas quando foi anunciada por eles, como se fosse algo novo, algo que ninguém estava imaginando. Ninguém imaginava. É uma chapa que realmente acho que a única novidade seja de fato a presença do vice-presidente Lucas Brandão, seja a grande novidade dessa chapa, que é uma pessoa fora desse ciclo, mas que também, se você for analisar a estrutura da chapa toda, que veio também da Vitória século XXI, que era o grupo de Paulo Carneiro, você também vai dizer que tinha a possibilidade dele surgir, mas é uma chapa que é complicado. Você acredita, você vai muito por essa ideia de que desse risco, sim, de tanto cacique, de tanta gente que está acostumada com poder também, com um poder de decisão, né? Eu vou fazer advogado do Satanás, então, né? Porque ele ia fazer o advogado do diabo, eu vou fazer o advogado do Satanás, que é tentar não contar uma outra história, mas talvez contar uma história de uma outra perspectiva, porque como você gosta, como tem certas pessoas que gostam de fazer marketing de si mesmo, que acha que o Vitória não existe, que é maior do que o Vitória, é preciso ter uma outra compreensão. É preciso ter uma compreensão que em 85 e 86 o Vitória não disputou nem Campeonato Brasileiro. E que o que traz uma transformação fundamental para o Vitória é romper essas fronteiras do elitismo, é ir para a periferia. Então, quando o Vitória deixa esse símbolo, essa marca de vaqueiro do elitismo e vai no corredor da Vitória, né? O corredor onde passa o gado e tal, e amplia para a cidade, e o Barradão é o grande momento disso. Isso independe, poderia ser Cássio como dirigente, poderia ser Pedro, poderia ser Antônio, poderia ser quem fosse. A grande mudança na história do Vitória chama-se
Barradão. É o Parque Socioambiental, Santuário Ecológico, Monumental, Barraquistão, é que faz essa transformação do Vitória. O Vitória conquista... O Vitória... Tem Roda Sardinha. O Vitória conquista a hegemonia por conta do Barradão. Esse projeto de desenvolvimento implantado por Paulo Carneiro, eu não vou nem seguir adiante porque ele já era junto com o Ademar na época, mas enfim, não vou nem falar desses desavenças, mas esse projeto era um projeto fadado ao fracasso em termos de desenvolvimento, porque era um projeto de vendilhão. Era um projeto que vendeu até a marca do Vitória. Então, na época, pagava $150 mil para Petkovic. Petkovic era 50% da folha. Por quê? Porque estava nesses processos de negociações com o banco. Então, assim, o Vitória, se fosse nessa batida, provavelmente não existiria mais. Existiria, ele falou, eu conquistei título, igual um personagem de Gabriel Garcia Marques, que fica olhando para o mar, sei lá, algum outono do patriarca, alguma coisa de um ditador frustrado, que ficaria nessa. Então, se a gente for pegar essa trajetória, que é muito simbólico, porque o primeiro título que ele ganha chama-se Torneio da Morte. Em 89. É uma coisa muito simbólica isso, porque eu gosto de trabalhar com simbologias. Então ele ganha o Torneio da Morte e deixa o Vitória afundado, no pior momento do Vitória, porque ele implantou um sistema de desenvolvimento fadado ao fracasso, um sistema de lapidador. Esse lapidador não é sentido de que ele furtou, não, é sentido de lapidador da lógica do clube ser vendido. Então, assim, o que o Vitória tinha de punjante, que era o Barradão, vai se perdendo, e aí o Vitória cai para a segunda, cai para a terceira, ele se envolve com um processo de racismo, briga com todo mundo. E processa o clube. Processa o clube, aí ele disse que não processou, mas enfim, não quero entrar nesses detalhes. Mas aí vamos pegar a última década. Aí na última década ele deixa o Vitória na terceira divisão, aí vai demonstrar os conhecimentos dele em Feira de Santana, é expulso de lá, vai demonstrar os conhecimentos dele no Bahia, deixa o Bahia na rabada do negócio, é expulso de lá, vai para Volta Redonda, é expulso de lá, e tem um caso atípico com um amigo que é Petralha no Atlético Paranaense, que é onde ele também acaba tendo uma desavença com um amigo. Então imagine numa chapa de inimigos o que é que isso pode propiciar. Quer dizer, e é formado por um grupo que tem zero compromisso com a democracia, zero. Alex Portela boicotou a democracia, disse que o Vitória não deveria ter eleição direta. Manuel Matos foi numa Assembleia Geral, que a gente tratava de democracia, depois não apareceu mais, foi a Assembleia que teve no Barradão. Paulo Carneiro nem se fala, porque ele vai e volta, ele já disse que democracia não serve para nada também. Então são pessoas que não têm uma chapa formada por pessoas que não têm compromisso nenhum com a democracia. Então eu acho, em termos eleitorais, talvez seja uma chapa forte, porque também não é possível que uma chapa que junte um vice-presidente, 3 ex-presidentes, né? Porque Ademar foi presidente também, né? Isso. Ademar, Paulo Carneiro e Alex Portela, e ainda Jorginho Sampaio, que ainda tem que lembrar disso, mais o vazador de documento. Então é uma chapa que tem força, né? Mas assim, tem força nesse sentido de ter história, de ter peso. De ter peso, mas é uma chapa que tem uma resistência muito grande, porque a torcida do Vitória, apesar de tudo, não é uma torcida boba. E me preocupa. O problema dessa chapa é a grande força de rejeição que tem. É a rejeição que se tem a Paulo Carneiro, que se tem o próprio Manuel Matos, porque a gente falou da chapa. Manuel fez um bom trabalho junto com o Raimundo Viana, como a gente falou aqui anteriormente de Raimundo Viana. Raimundo Viana era o presidente político, ele era o presidente executivo, ele contratou Marinho, ele contratou William Farias, ele fez melhoras no Barradão, ele construiu um time que, querendo ou não, brigou para não cair até o final, mas era um bom time, não era um time ruim. Foi um time que acabou, por consequências do esporte, por falta de gestão, de um pouco mais de conhecimento de futebol, indo brigar lá embaixo. Mas não era um time melhor do que o desse ano, por exemplo. Era um time melhor do que o desse ano. Mas foi uma gestão que deixou dinheiro em caixa, foi uma gestão administrativamente melhor do que essa última. Também essa última foi um desastre completo. O panorama mais próximo é que o que fica para o torcedor para a eleição é o panorama recente, a memória recente. Então, Manuel Matos era um bom vice-presidente, mas ele, como presidente, ele vai ter um respaldo, ele vai ter que ter alguém para poder amansar todo mundo que está apoiando ele. O perfil dele Será que ele consegue? É um perfil mais assim. Eu fico até mais combativo também. E ele tem um perfil assim, atropela mais, né? Ele impõe assim as ideias dele. Isso em termos de bastidor, eu fico na dúvida com relação ao seguinte: será que uma chapa em que você vai ter Paulo Carneiro, que é um cara de personalidade forte, como diretor de futebol, e Manuel Matos como presidente, no momento em que eles não concordarem, o que pode acontecer, né, no cenário do Vitória? Esse é o grande problema. Mais do que não concordarem, uma das coisas que tem que ficar clara é a seguinte: que é dia a dia do clube, ali, nem só apoio, né? Esse sistema de ponto corrida é um sistema ingrato para os clubes da periferia. Os clubes da Bahia, os clubes de Pernambuco, os clubes do Ceará,
Desde 2006, começa pontos corridos com 20 clubes, ninguém entra, formou-se um cordão sanitário ali, o Vitória beliscou a 5ª colocação em 2013 por um acaso, mas ninguém do Norte e Nordeste entra entre os 4. Porque formado esse cordão sanitário, você tem 35 milhões agora de TV, Vitória. Os dois grandes clubes, 170 milhões. 170. Você não espanholizou o futebol do Brasil por incompetência de dirigente. A gente agradece a isso. Porque era para estar dando Flamengo, Corinthians e Flamengo como é Real e Barcelona. Que a espanholização, você já sabe quem vai ganhar, um ou outro. Então, assim, vai ocorrer. Você pode botar o cara mais competente do mundo. Ele não vai ser campeão brasileiro. É mais fácil você ganhar uma Libertadores no sistema matemático do que um Campeonato Brasileiro. É muito improvável. Muito improvável. Então, assim, vai ocorrer que Bahia, Vitória, Sport, Ceará vão estar brigando sempre no meio da tabela para baixo nesse sistema. Copa do Brasil pode beliscar, pode chegar até ganhar um campeonato. Mas nesse sistema não dá. E então, quando for ocorrer, caso essa chapa ganhe, o que é que ocorre? Você chega em setembro, outubro, vai estar crise. Porque em algum momento o clube vai dar... Pelo menos instabilidade. Vai dar uma instabilidade. E aí uma instabilidade... Num grupo como esse é muito maior do que uma simples instabilidade. É raios e trovoada. É igual aquela chuva de sexta-feira, né? Não tem quem segure. Agora dá a impressão que polarizou assim, a figura da presença do Paulo Carneiro. Ele traz gente que ama e afasta completamente as pessoas que odeiam, né? Ele vira um fiel de balança para a candidatura de Manuel Matos na capital. Eu acho que sim. Pro bem ou pro mal, eu acho que sim. Talvez seja por isso a estratégia de no começo, pelo menos, lançamento da chapa, eles não tenham ligado imediatamente a figura de Paulo Carneiro. Embora a gente já soubesse que ele está. Na boca pequena já se dizia, né, que estava junto. O que eu acho que ocorreu talvez foi a partir do debate da Aratu. Eu acho que ficou claro que Manuel não tinha postura de oratória, não sei o quê. Enfim, parecia um Ivan de Almeida, né? Porque assim, eu participei do debate na Aratu, Ivan gaguejava, tremia. Manuel me pareceu mais ou menos essa figura. Então eu acho que como se desgastou muito, era preciso fazer um anteparo. Então eu acho que... Entendi. Acho que aí veio com a notícia. Aparece como essa notícia para tentar dar um foco. Porque todo mundo já sabia que era PC. Ninguém é menino Deus não é menino para tomar iogurte. Já estava claro que era... que seria diretor de futebol de Manuel Matos. Até porque desde a última eleição, ele que tinha se colocado como presidente, ele falou, não, mas minha vontade é ser diretor de futebol, não quero mais a presidência. Exatamente. Eu quero trabalhar com futebol e tão somente com futebol. Exatamente, então eu acho que foi por conta desse debate, porque o debate desgastou muito. Foi uma coisa virou motivo não animou ninguém, não, né? Virou motivo de chacota, ele não completava o raciocínio. Vai ficar do tempo, né? Presídio falava que ia botar o trânsito na rua, mas você dizia, o cara vai botar o trânsito na rua. Ele sabia bem dizer o que estava querendo falar. Né? O raciocínio de Manuel não ficou claro em termos de proposta. Nada. Eu acho que talvez essa falta do raciocínio venha de uma rivalidade, entre aspas, com o Ricardo Davi. Me parece isso bem claro, realmente. A pergunta entre eles parece eu percebi um rancor, algo mal resolvido entre eles. E a gente já pode entrar, inclusive, na própria figura do Ricardo Davi. Né? Que ele já foi diretor de marketing de Vitória. Na beira do Gugu, né? Botava os dois. Não quero ver isso, não. Dispensa. Pelo amor de Deus, Ricardo Davi tá aí como um candidato que saiu ano passado, foi derrotado pelo Ivan de Almeida. E chega de novo, vejo muita gente o colocando como o novo, o alheio a esse processo de uma chapa que se desmembra, mas ele já fez parte também de uma gestão de Raimundo Viana que tinha o Manuel Matos. Como é que vocês percebem a candidatura do Ricardo Davi? Se fala muito de apoio de Ricardo Davi, de figuras que são adversários políticos, ou pelo menos adversários de Paulo Carneiro, e até do próprio Alex, como alguns radialistas. Zé Eduardo está com ele, Márcio Batista está com ele. Como é que vocês percebem? Mas isso não está assumido em lugar nenhum, né? Então, como é que vocês percebem a candidatura do Ricardo Davi? Ele realmente é o cara que vai ali chegar nas cabeças para vocês? Enfim, qual é a ideia que vocês têm sobre a candidatura dele? Eu acho que a eleição do Vitória está definido os votos. Já há uma camada definida. Você sabe exatamente o grupo Paulo Carneiro vai ter os 400 votos dele que teve na eleição passada. O de Ricardo Davi também, porque teve uma grande margem. E o grande ponto de desequilíbrio dessa eleição talvez seja a chave Vitória do Torcedor, os votos da chave Vitória do Torcedor. E aí que justamente que briga. Tradicionalmente, a chave Vitória do Torcedor geralmente tem uma rejeição enorme a Paulo Carneiro. Então a tendência é que esses votos vão para Ricardo. Para Ricardo ou para Raimundo. Então há um favoritismo aí. Ainda pode haver uma outra divisão, né? Justamente. Há um favoritismo nessa parte. Em termos de propostas, aí somente a proposta em relacionamento entre as chapas, eu vejo propostas similares, a de Ricardo Davi e a de Manuel Matos, pelo menos no futebol. Eles tratam o futebol mais como uma questão de aplicação de inteligência, a utilização de números para determinar os jogadores. Mas aí é que vai, o sócio precisa analisar
quem de fato vai aplicar isso. Sim. Como será aplicado isso e de que forma será trabalhado. E aí seja a grande diferença dessa eleição. Bom, a opinião do Franciel. Eu acho o seguinte, acho que Ricardo Davi surge de fato como um nome novo, assim como era na última eleição, ele mantém esse status de nome novo entre os principais candidatos. É um candidato que vem com boas propostas, com um trabalho mais perto do profissional, pelo menos aquilo que a gente imagina que seja um trabalho profissional. Foi muito bem como diretor de marketing, acabou tendo esvaziado a sua diretoria no final já do mandato de Raimundo Viana, tanto que ele acaba saindo. Rapaz, o sócio do Vitória, se for ouvir Pedro Santos, o sócio do Vitória tá fudido, vai ter que votar nos 5. Porque cada um, ele pinta como se fosse a noiva. Eu tô aqui, só não o pobre do presídio que sofreu. Mas eu tô aqui pra fazer. O sócio que vai votar. Mas o sócio que vai votar. Cada um tem seu. Eu vou dizer que você vai votar daqui a pouco. Eu vou Também acho. Mas assim, Ricardo Davi. Você vai dizer. A minha opinião sobre Ricardo Davi é o seguinte: Ricardo Davi, assim como os outros candidatos, também tem uma formação muito voltada para esse processo da aristocracia do Vitória. Até chegou no Vitória junto com Falcão. É um cara que nunca teve uma história com os compromissos democráticos com o Vitória. Então, assim, isso tem que ficar claro também, porque esse negócio de novo, de moderno, é uma coisa que a gente tem que saber analisando a história. Porque, assim, Ivan era um novo. Novo, tem negócio de novo. Não quero saber de novo. Não quero saber de porra de novo. Quero saber o seguinte: qual é seu compromisso com a democracia? Qual é seu compromisso com a popularização do Vitória? Porque, voltando à história do Bardão, eu acho que o próximo passo para o Vitória crescer, né, tornar-se ainda maior, porque hoje o Vitória, a gente tem que ter consciência de ser um time intermediário, não adianta ficar vendendo Vitória gigante. Só pro coração do torcedor. Mas tem que saber, para você crescer, para você ser maior, você tem que saber o seu tamanho. Perfeito. O Vitória é um time intermediário. E dentro desse procedimento, eu acho que o grande passo do Vitória, depois do Bardão, agora é um processo de popularização do Vitória. É fazer um plano de sócio, torcedor popular, é envolver a comunidade ao redor, é se espalhar pelos bairros, é se espalhar pelo interior da cidade, é fazer o Vitória sem fronteira de forma mais forte, é você trazer o torcedor, porque você só vai combater o dinheiro, que tem muito do lado de lá, se você tiver um clube muito fechado. Então, assim, se você tiver um clube muito fechado, fechado com a torcida, fechado com a torcida, unido, se você tiver unido. Se você tiver um clube aberto para a torcida e fechado nesse sentido da união, da torcida estar comprando o clube, literalmente. Porque assim, a capacidade do Barradão é 30% de ocupação. Se você pega o jogo, quem vai ver basquete, quem vai ver futebol feminino, você diz, olha, você vai ter o crédito, você vai ver a divisão de base, você vai ter direito de ver o jogo. Né? Não, porque você aumenta a receita e aumenta a ocupação do estádio. O cara que viu a divisão de base, levou 1 quilo de alimento, ele vai entrar de graça no jogo, ou vai pagar um valor simbólico. Sim. É um valor simbólico do estádio que está vazio, porque o estádio... Se tivesse tendo uma demanda grande, tem 30% de ocupação. Antes melhor ter o cara ali que pagou R$5 do que o cara do que está vazio. Do que está vazio, você tem que ter essa ocupação, você tem que criar esse vínculo do torcedor com a base. Você, começa o campeonato, o jogador mais xingado do Vitória é David, porque não foi criado essa identidade, absurdo, que era o melhor jogador do Vitória. Você vai fazer o vínculo da torcida com o clube. Você tem que fazer o vínculo da torcida com o clube. É o próximo passo do Vitória se fortalecer, é esse, é popularizar. Não tem nenhum candidato, nenhum zero. Isso quer dizer, se por Pedro todo mundo votaria em todo mundo, por Franciel... Ninguém votaria em ninguém. Então, mas o Cleber está aqui para justamente ser esse contraponto. Exatamente. Né? O que eu acho é o seguinte, quando você tem a marca de um líder, de um presidente, ela justamente traz isso, a união ou a desunião. O Vitória, como o Ítalo falou, teve 6 presidentes em 5 anos. Uhum. O Vitória teve, dos últimos 3 presidentes, 2 que renunciaram. O Vitória perdeu a figura do líder, não do dono. Sim. Do líder. E isso distancia. E você alia a isso um clima de instabilidade política completa, com resultados ruins dentro de campo. E aí talvez seja o meu ponto de interrogação com relação ao Ricardo Davi. Ele é um empresário de sucesso, é um bom gestor, foi bem no marketing. E com relação ao futebol, ele não tem uma história no futebol para ser o presidente de um clube de futebol. Ele terá que se assessorar de pessoas com capacidade. Será que ele vai ter essa possibilidade de se juntar com pessoas que entendem de futebol? Essa é a grande questão. Então, também para não dizer que eu estou querendo que todo mundo vote de todo mundo, já falei mal de um, falei bem de outro, falei mal de todo mundo, falei bem de todo mundo, porque eu acho que a gente tem que estar aqui para dar o ponto e o contraponto de cada candidato. Eu não sou sócio, não vou votar em ninguém.
Já me perguntaram quem você votaria, com o Franciel tá dizendo aqui que eu vou votar. Não, não votaria ninguém. Eu sei, pai, que você vai votar. Vou dizer aqui, antes de terminar, vou votar. Por favor. Entendeu? Mas assim, não votaria ninguém, não voto em ninguém, não quero fazer... Não, acho que meu trabalho como comunicador, como jornalista, ele... Acho que tem que se Você coloca as cartas de na maneira mesa, né? isenta, e é problema de vocês aí para resolver o problema do clube. Se votar bem, a gente elogia. Se votar mal, depois a gente critica também. É por isso que a gente tá aqui hoje. Então, quando a gente fala dos candidatos do Vitória, a gente tem um cenário que ele é pitoresco, ele é interessante, porque veja só você, são 5 nomes, 2 completamente novos, 3 conhecidos que uma hora eram unidos, mas hoje são 3 vertentes, um vice-presidente, um diretor de marketing e somente um ex-presidente. Então é um cenário onde cada caminho é bem distinto do outro quando a gente vê por esse prisma. E aí, amigos, é o seguinte, a gente tem aí então esses 5. Dá pra... Eu não vou nem dizer pra vocês falarem em termos de preferência, mas eu queria um palpite. Primeiro, vocês acham que vão para segundo turno? Eu acho que tem sim. Acho que existe a grande possibilidade. Acho que deve ter um colégio eleitoral em torno de 2.000. São 3 mil e poucos sócios, mas que a galera que vai lá votar mesmo porque você tem pessoas que estão fora. Porque a diferença em relação à outra eleição, o Vitória teve 1.500 e poucos votos. Para respeitar um tempo de carência, tudo isso também. Quatro candidaturas. E você tinha menos de 2.000 eleitores. Você teve em torno de quase 70% de comparecimento. Só que você tinha um detalhe, que você tinha 200 conselheiros mobilizando e indo votar. Sim. Agora então, são equipes menores. Agora você tem E diluídas. E você tem... Quando você tem 200 se candidatando, os 200 pelo menos vão votar. Sim. São 4 chapas, são 800, enfim. Você já tem 800 votos, quase 1.000 votos garantidos. Agora, para você ter 2.000 votos, vai ter que suar sangue. Sim. Porque tem muita gente que está viajando, muita gente que tomou muita pancada e não quer colocar a cara a tapa, muita gente que foi esculhambada durante esse processo sem merecer e que não quer mais saber de Vitória, muita gente que está decepcionada porque o time foi mal gerido, foi uma gestão... Foi um ano de muito sofrimento, Uma né? gestão extremamente Vem sendo um incompetente. ano de sofrimento. Foi uma gestão extremamente incompetente. Então, assim, eu acho que para você ter hoje 1.000 votos, caso você tenha 2.000 votantes, seria um fenômeno. Se algum das 3 chapas que estão disputando conseguisse 1.000 votos, para mim seria uma surpresa. Eu acho que tem segundo turno. Então vamos fazer aqui um exercício rápido. Você, Vitor? Segundo turno. Segundo turno também? Para você, quem vai pro segundo turno e quem ganha no segundo turno? Boa. Palpite, não é quem você prefere. Pra não ficar aqui, a gente Rapaz, palpite de... Eu acho que vai Ricardo Davi e Manuel Matos. E quem ganha no segundo turno? Joga a moeda em cima da mesa e vê quem ganha. Muito equilíbrio. Muito querido. Pedro? Mesmo raciocínio. Ricardo Davi e Manuel Matos são os candidatos para mim mais fortes, até com mais preparo para se chegar a essa eleição, mas dizer quem ganha de um de outro não é nem questão de palpite. Não vai pagar preferência. prenda não, rapaz. Não é nem questão de palpite ou preferência, é questão de realmente ser uma eleição extremamente inconclusiva sobre vários aspectos. Franciel, você que não foge da raia. Então, em termos... Eu discordo dos dois, eu acho que Raimundo Viana tem chance, porque tem a máquina, e a máquina... E quem sobraria nesse segundo turno aí? Eu nunca duvido da máquina, mas eu acho ainda que o favorito é Ricardo Davi, em segundo lugar Manuel Matos, eles devem disputar o segundo turno, mas não descarto que Raimundo Viana vá para o segundo turno. E no segundo turno eu acho que Ricardo Davi ganha por causa da rejeição da outra chapa. Mas eu acho muito mais importante do que esses palpites, um movimento que está surgindo da própria torcida. Peraí. Vamos preparar o terreno. A gente não ia embora sem você, não, rapaz. Calma. Ele achou que tinha esquecido. Ele achou que tinha... Ele já foi logo, deixa eu embrear aqui esses caras logo. Calma, jovem, calma. Vamos aqui, Franciel tem uma ideia pro Vitória, ele quer aqui divulgar, ele junto com outras pessoas, tem manifesto, tem assinatura. Nós vamos fazer isso com calma, cara. Vai lá, discorra, o campo é seu, jogue de terra. Não sou eu que tenho uma ideia pro Vitória. Primeiro, assim, não quero colocar isso porque isso foi surgindo. Já é uma coisa, assim, a gente tem uma cultura democrática no Vitória que já tem um tempo grande, né? Assim, a gente já teve movimento Somos Mais Vitória, já teve Frente 1899, já teve Vitória Século XXI. A gente já teve, eu digo, o clube. Sim. Porque eu não participei Sim. Vitória Século XXI, não participei da Frente 1899, enfim, Vitória Brigada Marighella. Você tem uma série de grupos que tem uma tradição dentro do clube em defesa da democracia. Então você tem um acumulado histórico em defesa da democracia. Então não é ideia de Franciel, não é ideia de ninguém. E
diante desse quadro de ruptura, né, que ele está falando de ruptura e instabilidade que se formou, então, assim, seria uma temeridade você lançar uma candidatura de modo intempestivo. Então, eu acho que você lançar a candidatura como presídio, com todo o respeito que eu tenho à figura dele, e como Thiago Ruas, que também não conheço, mas tenho todo o respeito, eu acho que são candidaturas intempestivas. Candidaturas não pode ser candidatura de si mesmo, são coisas que se constroem. E mais do que nomes, é isso, a gente tem que trabalhar na questão da democracia, que mais do que nomes é método. É método, é planejamento, é projeto, no sentido mais amplo da palavra. Então, assim, uma série de pessoas das mais diversas vertentes não se sentiu representada nessas candidaturas e não se sentiu representada por conta do processo que foi um processo escroto, um processo de desestabilização. Isso é bom que fique claro. A Vitória sofreu um boicote escroto por parte de pessoas que se dizem torcedoras esse ano. Ivan de Almeida, eu repito, foi o extremo da incompetência, mas independente dele ser ruim, ele é ruim, ele é horrível, ocorreu esse processo de desestabilização desgraçado no Vitória. Então, assim, isso daí tem que ficar registrado. Então, diante disso, a galera muita gente estava perplexa, né? Não se vê representado na modernidade de Davi, não se vê representado no folclore de Raimundo Viana, não se vê representado na truculência dos coronéis, da oligarquia, e também, ao mesmo tempo, tem gente também que está apoiando todas as chapas, mas tem um histórico de luta da democracia. Então, assim, a gente decidiu fazer um manifesto, está sendo lançado hoje esse manifesto, segunda-feira, a gente começou a coletar assinaturas, já recebi a notícia que tem mais de 150 assinaturas, então até de pessoas que estão apoiando a chapa por algum motivo. O cara está apoiando o Ricardo porque quer derrotar Paulo Carneiro, o cara está apoiando Paulo Carneiro porque acha que ele é profissional e tal, o cara está apoiando o Raimundo Viana porque acha que ele concilia, mas para além de estar apoiando alguma dessas três chapas, a pessoa está reafirmando com essa assinatura que tem um compromisso com a democracia, que não pode ter retrocesso, porque o fundamental agora no Vitória é a gente impedir qualquer tipo de retrocesso. Isso eu acho que é a batalha fundamental, porque a democracia ela é muito incipiente, e para chegar alguém escantear uma canetada, uma mudança de estatuto, uma canetada para mudar as coisas, então assim, ela tem, eu acho que o grande trunfo desse ano, a maior vitória desse ano do Vitória foi o fortalecimento da democracia. Foi um estatuto que não é o ideal, mas é um estatuto que tem alguns avanços, que precisa ser aperfeiçoado, mas assim, esse foi o grande avanço do Vitória esse ano, ele não pode ter retrocesso. Então, eu acredito que até quarta-feira a gente vai conseguir um número expressivo, que talvez a gente tenha assinaturas de certos candidatos, de sócios que se comprometeram com essa pauta, com a pauta da popularização do Vitória, com a pauta da democracia, com a pauta do pensamento de diálogo, de projeto, de pensar projetos. Tipo assim, você vai discutir futebol feminino ou futebol olímpico, você faz um seminário, traz a técnica da seleção brasileira. Claro que o objetivo, qual é a centralidade? É o futebol profissional. E tudo isso você tem que ser pensado, você tem que formar comissões de pessoas que estudem sobre aquilo, que proponham, e que o presidente ouça, porque, por exemplo, Ivan não ouviu nada, foram criadas comissões você tem a história do Vitória, você tem memorial, você pode fazer filmes sobre o Vitória, você pode fazer livros, você pode criar identidade com a marca, porque isso daí pode não parecer, mas você cria uma questão de autoestima que isso interfere nos quadros. O próprio pertencimento é estimulado também. Claro. Você interfere nas quatro linhas. Se você chega no estádio com orgulho do seu time, de fazer parte daquilo. A bola vai entrar, a bola não entra por acaso, ela entra por uma série de coisas. Então, assim, e é isso que faltaram nessas candidaturas, e por isso você está dizendo que eu... não é que eu esteja em cima da mesa, é porque eu penso... Tem algo que você pensa que não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum, não sou eu que penso, né? O menino já mandou mensagem, já tem 150 pessoas com esse pensamento, ou mais, né? Que a gente lançou hoje, não está em primeira mão aqui, está sendo divulgado, porque a gente está fazendo um trabalho, fez um trabalho de formiguinha, se reuniu, e são pessoas independentes, não tem ligação com nada, não foram diretores de porra nenhuma, não tem ligação com nenhum dos dirigentes, mas são pessoas que têm uma tradição de luta pela democracia no Vitória. E isso que eu acho fundamental a gente sublinhar, que eu acho que é uma das vertentes do futuro. Não vou dizer que o futuro do Vitória está aí, porque seria muito arrogante de minha parte. Mas um dos projetos que podem ser um pilar, pelo menos. Um pilar para a gente pensar é esse pilar da popularização do clube. Bom, maravilha. Então a gente tem que agradecer demais a Franciel, demais a Ítalo, porque se não fosse a democracia, se não fosse o debate,
nada disso aqui estaria acontecendo. Por isso que a democracia é tão importante para o futuro do Vitória, que começa a ser escrito nesta quarta-feira, dia 13 de dezembro de 2017, com 5 candidatos concorrendo à presidência do Vitória, que tomara que seja lá qual deles foi eleito, que traga ventos melhores lá pro lado do Barradão. Valeu, galera! Grande abraço, obrigado Ítalo, obrigado Cancel. Assina, se inscreva, curta a nossa página, vai lá no Bazar, camisa do Vitória aqui pra vocês, ó. Você não comprou a sua ainda nem vocês. www.arenarubronegra.com.br @ pura ingresia 69. Porra, velho. Sugestivo, amor. Tudo é recíproco aqui no bar. Valeu, galera. Um abraço.